Luizão, eu confesso a você que eu cheguei aqui, estava ali quietinho, estava até nervoso. E para quem não me conhece, eu sou pernambucano, tenho 45 anos de idade, mas já moro aqui em Fortaleza há 12 anos e meio. E há 12 anos e meio que eu congrego aqui na IBC, graças ao nosso bom Deus. E eu sou casado há 19 anos com Mônica, tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. Uma está lá no GF e a outra está por aqui. Ela está por aqui, é uma das mais bonitas, mas eu não vou dizer quem é, mas ela está ali de boné e o nome dela é Lara. Lara tem 13 anos. E ela estava me perguntando assim, pai, o que é que tu está fazendo aí? Eu lá em casa, fazendo a pregação, e ela sabe que eu viajo muito de avião, eu dou palestras, eu dou aulas. E eu disse, filha, eu estou preparando mais uma palestra. E eu não disse a ela o que era. E para surpresa dela, ela me viu aqui, que ela não gosta quando eu venho no Radical. Pai, que mico, tu vai lá no Radical. Mas é isso, e eu luto contra alguns problemas, né? Como todos nós, eu sou um cara ansioso, eu sou orgulhoso, às vezes eu sou brabo, né? Tenho vários desvios de caráter, mas que o Senhor vem trabalhando ao longo desses meus 22 anos de nascimento. Então eu tenho 45 anos de idade, 23 anos sem Jesus e 22 anos com Jesus. E eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu fui adolescente, continuo sendo um adolescente, só que com mais 30 e poucos anos, e eu entendo como o adolescente pensa. Por quê? Porque eu vivo muito junto com as minhas filhas. Eu sou um pai tão legal que eu disse assim, ô Lara, quando é que tu vai arrumar um namorado? Aí ela disse, oxe pai, não tenho tempo para isso não. Meu tempo é com o Senhor. Aí eu disse, glória a Deus. E eu disse, mas minha filha, você não quer namorar não? Ela disse, no tempo de Deus, pai. Eu ainda tenho 13 anos, não tenho tempo para isso. Eu quero ir estudar. Aí eu viro para a Rafinha, que tem 10, e digo, e tu, filha? Ela, pai, eu quero namorar ano que vem, porque dizem que beijar na boca é bom. Olha o que é 2 meninas com temperamento totalmente diferentes, né? E a mesma criação. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que está feliz de estar aqui hoje? Esse foi muito fraquinho. Quem é que está feliz de estar aqui hoje? Eu também estou feliz pra caramba. E quando eu dou palestras por aí, no meio que eu trabalho, eu falo para todo mundo a minha formação, o que é que eu estudei, que eu morei fora, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E no final eu digo o seguinte, mas o maior título que eu tenho é que eu sou de Jesus. E Deus me deu uma família maravilhosa, que era meu sonho. E aí as pessoas batem palma mesmo, se conectam, porque a gente tem uma família no Senhor, é coisa assim muito de Deus, né? E quando eu era criança, eu pensei em ser várias coisas. Eu vejo que tem uns aqui que querem ser skatistas profissionais. Um quer ser médico, como é seu nome? Cadu quer ser médico. Minha filha quer ser médica também. Quem aqui quer ser engenheiro? Quem aqui já pensou em ser piloto de avião? Piloto, eu tenho um amigo que é piloto de avião também, né? Então, nós vamos ler agora o texto base, né? São 2 textos. Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7. Onde o apóstolo Paulo ele fala da lei da semeadura. E ele diz o seguinte, porque tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. O que o homem planta, ele colhe. Se a gente planta amor, a gente colhe. Se a gente planta amor, a gente colhe. Se a gente planta inimizades, a gente vai colher inimizades. Não tem como plantar maçã e colher banana. E o segundo texto está no livro de Efésios, capítulo 4, 15 e 16. E a palavra diz, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. E ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente
E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo que se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Quem aqui já viajou de avião? Gostou? Ficou com medo, não? Não, né? Por falar em medo, eu caí na pegadinha aqui da banda. E eu disse, rapaz, eu comecei a julgar as pessoas da banda. É a carne, a luta da carne contra o espírito. Eu disse, mas rapaz, o baterista saiu, não é possível. Luizão vai lá tocar, porque eu sei que Luizão toca bateria. E ao mesmo tempo eu fui pensando, eita pau, se eu estava nervoso agora é que eu estou nervoso mais ainda, né? Mas tem tudo a ver com a palavra que eu trouxe aqui para os senhores. E aí depois eu vi que era uma pegadinha, aí eu relaxei e agora eu estou bem relaxado aí para falar com vocês. Mas vocês que gostam de andar de avião, e já viajaram do avião, e querem ser até um piloto de avião, para a gente ser piloto, a gente tem que entender de várias coisas. O que é que um piloto do avião tem que entender? Ele tem que entender de avião, ele tem que entender de meteorologia, ele tem que entender de cartas e mapas do ar, tem que entender de distância, tem que estudar. Por quê? Para evitar que ocorra algo fora da rota. Não é verdade? Inclusive, eles também têm que entender de primeiros socorros. E o avião, para decolar, também precisa de uma série de coisas, uma série de peças, de motor, de turbina, de asa. Se a turbina tal falhar, o que é que o piloto vai fazer? Então, não é fácil você comandar uma aeronave e muito menos construir uma aeronave. Mas para a aeronave sair de Fortaleza para Recife, que é a minha cidade, precisa-se de um plano de voo. E esse plano de voo vai dizer a hora que o avião tem que sair, qual é a altitude, que horas ele tem que aterrissar, e o piloto ele tem que estar o tempo todo falando com o controlador. E isso a gente fala de comunicação. E comunicação mal feita derruba até um avião. E muitas vezes a gente termina magoando pessoas por conta da forma como a gente fala, da forma como a gente se expressa. Por exemplo, se eu disser a palavra arretado, dependendo da entonação, é uma palavra boa ou uma palavra ruim. Eu estou arretado com Lara. Eu estou chateado. Mas Cadu é um cara arretado. Cadu é um cara legal. Veja que a gente tem que tomar cuidado muito com a nossa comunicação. E na vida da gente também não é diferente. Nós somos os pilotos das nossas vidas. E a gente tem que estar sabendo para onde a gente quer ir, como a gente vai e com quem a gente vai. Se a gente está feliz hoje, nós somos também responsáveis pela nossa felicidade. E se a gente está triste, a gente também é responsável um pouco por essa possível tristeza, né? E aí a gente vem aqui de uns 2 anos aí de pandemia, muita gente trancada dentro de casa, muita gente com problemas psicológicos, precisando fazer algumas terapias, mas eu garanto uma coisa para vocês, todos estão precisando de Jesus. E algumas turbulências a gente vai passar. Quem já passou por uma turbulência aí no avião? Ficou com medo? Ficou suando a mão assim? Ai, meu Deus do céu, será que essa aeronave vai cair? Aí a gente começa a orar, Senhor, em nome de Jesus. Se cair, eu vou para o céu, né? Eita, esse é crente mesmo, né? Como eu viajo praticamente toda semana de avião, eu já não tenho mais medo. Mas eu tinha muito medo de voar. Tem até um pastor, amigo meu em Recife, que ele estava andando de lancha e ele não sabe nadar. Aí perguntaram a ele, Léo, tu não tem medo não, tá aqui na lancha, tu não sabe nadar? Ele disse, meu amigo, eu ando de avião e não sei voar, então não tem nenhum problema, né? Então a gente tem que estar controlando aí os nossos medos. E a gente chegou a um ponto crucial agora da campanha Juntos. Que ponto crucial é esse?
Muitos de vocês aí estão de parabéns, aí parabéns, uma salva de palmas aí para quem trouxe seu amigo, né, seu colega para cá, porque a gente está cumprindo o nosso proclamar, né? A gente está proclamando Jesus. Todos precisam de Jesus e muitos não conhecem. Eu, por exemplo, até 23 anos de idade, não conhecia Jesus. Recebi alguns convites para ir para a igreja, para conhecer Ele. Mas eu sempre neguei. Eu nunca priorizei. A minha filha hoje trouxe 2 amigas aqui, mas ela chamou mais. E algumas, na hora H, desistiram. Por quê? Porque é uma luta mesmo. Se fosse para um cinema, para um show, para um restaurante, a gente vai na hora. Mas quando a gente diz, vem para a igreja, hoje eu estou cansado, né? Então a gente está proclamando o Evangelho e a gente tem essa missão de lotar a nossa igreja, de lotar o nosso GR, de lotar as nossas casas com pessoas que não conhecem o Senhor. E definitivamente dar a Deus aquela religiosidade solitária, a religião limitada de culto dominical, e a gente tem que parar só de falar de amor em palavras e não viver igreja de verdade. Eu conheço muita gente que está aqui na igreja, vindo para a igreja para cumprir um ritual. E não é igreja. Não se envolve nos grupos, não compartilha, fica ali isolado e termina a banda passando. Então a gente precisa definitivamente estar pescando pessoas para Jesus. A gente precisa estar comprometido com a vida em comunidade. E aqui na igreja, isso se chama grupo de relacionamento. Quem tem um GR aqui? Pergunte quem está do seu lado e não levantou a mão. Por que você não vai para o meu GR? Pergunte aí. Venha para o meu GR. Você está convidado para vir para o meu GR. Convidou o colega aí, ele vai. E aí, Lara, as meninas aí vão para o seu GR. Você vai fazer parte de um GR, viu? Muito bem. Então, pessoal, eu queria convidar vocês agora, né, para estar abaixando a cabeça, fechando seus olhos, para a gente meditar um pouco. Eu vou orar aqui nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa estar me usando, Senhor, que eu possa estar me esvaziando para que cada vez mais Tu apareça e que através dessa palavra, Senhor, a gente possa estar indo na mente e no coração desses adolescentes para mostrar para eles a importância de viver em comunidade, em pregar o Teu Evangelho e principalmente, Senhor, para que a gente tenha um coração verdadeiramente em Ti, em unidade, perdoando, jogando fora todo medo, todo orgulho, para que a gente saiba, Senhor, que caminhando contigo é muito mais fácil viver, principalmente quando a gente passa por algumas turbulências. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, no nome de Jesus. O livro de Romanos, no capítulo 12, 5, Paulo diz o seguinte: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós fazemos parte da família de Deus. E estamos ligados uns aos outros, né? Triste é pensar que a gente vai viver sozinho, se desligar, viver ali na internet, se comunicando mais online do que com os amigos. Agora mesmo, nós estamos em época de Copa do Mundo, é ótimo. Estou vendo menino, trocando figurinha, conversando. Demorem a concluir os seus álbuns. Troquem devagar as figurinhas. Saiam do computador, da internet, do metaverso, do TikTok, do Instagram. Não que isso seja ruim, mas em excesso, isso é péssimo, porque a gente não convive com as pessoas de forma real, como Jesus quer. E hoje a gente vai examinar algumas coisas, né? E o que é que provoca o distanciamento das pessoas na comunidade? Porque as pessoas não querem mais construir relações. Por que as relações se desgastam? Por que não duram? E o que é que destrói os relacionamentos? E também como preservá-los e como construir
relacionamentos saudáveis e duradouros. Quem aqui já brigou com algum amigo? Quem aqui toda semana briga com um amigo? E com os pais? É porque os pais de vocês são meio complicados, né? Eu, quando era adolescente, eu dizia, meu pai não me entende, velho. Meu pai é muito complicado. Teve uma vez que eu ia sair com uma turma, ele disse assim, você não vai sair. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu não quero. Eu digo, mas por que o senhor não quer? Ele disse, porque eu não quero e acabou. Era assim, antigamente. E eu fiquei chateado e não saí mesmo, porque meu pai sempre foi a autoridade, né? Então a gente não pode esquecer as nossas origens, né? E no princípio, Deus criou o homem de forma perfeita. Até que veio o quê? O pecado, né? Veio a desobediência e a quebra dos relacionamentos. A desobediência do homem com Deus, do homem com o homem e do homem com a natureza. Em Romanos 3, 10, 12, a palavra diz que depois do pecado original, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós desobedecemos, mas existe um plano de resgate. E esse plano se materializa com Cristo aqui na nossa comunidade, aqui na igreja, que é uma nova forma de viver, onde a gente luta contra o pecado e deixa de ser um conceito religioso, abstrato, e passa para algo prático. Nesse contexto, nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas a pergunta é, quem faz parte de um GR consegue trabalhar suas dificuldades? Por quê? Porque lá tem pessoas diferentes, com experiências diferentes, que podem nos aconselhar, que muitas vezes estão fora daquela turbulência e conseguem nos aconselhar melhor. Então, isso é viver a igreja. Quem não tem problema está morto. Se você for fazer um eletrocardiograma, que é aquele exame do coração, o eletro ele sai assim, ó. Por quê? Isso mostra que você está vivo. E na vida a gente vai ter altos e baixos. E altos e baixos. E no dia que o eletro estiver assim, é porque nós morremos. Então, quem não tem nenhum problema aqui, é porque está vivendo de forma isolada. Está vivendo de forma morta. E isso é muito ruim, né? Então, para a gente viver numa perfeita harmonia em grupo, a gente precisa do outro também, né? Para sentir a dor do irmão, para ajudar o irmão, para dar um conselho. Então, a gente precisa ser honesto com nós mesmos e praticar isso em comunidade. E Deus gosta de variedades. Olha quantas pessoas aqui diferentes nós temos. Cada um é mais diferente. Ó. Um é loura, outro é morena, um é mais baixo, outro é mais alto, um é mais gordinho, outro é mais magro. Um tem bigode, outro não tem. Um é cheirosa, outra também é. Então, Deus fez todo mundo aí diferente, porque Deus ama variedade. E a gente precisa conviver com pessoas diferentes. Não pode conviver só com pessoas iguais. Por exemplo, quem gosta de malhar só anda com malhador. Quem gosta de tatuado só anda com tatuado. Quem gosta de skate só anda com skate. Consequentemente, a gente não evolui. Porque a gente só fala daqueles assuntos com aquelas pessoas que pensam igual a gente. Então, a gente precisa, não das nossas afinidades, mas das nossas diferenças, para que a gente cresça. No mundo profissional, por exemplo, eu que trabalho em empresa, as empresas estão contratando agora pessoas diferentes mesmo. Elas olham cotas, tem branco, tem negro, tem mulher, não tem isso, tem aquilo, vamos contratar gente diferente. E para entender como funciona nas empresas, eu fui na Califórnia, no Vale do Silício, onde nasceu o Google, onde nasceu o WhatsApp, onde nasceu o Airbnb, onde nasceu o YouTube, onde nasceu o Uber, para descobrir por que essas empresas só nascem lá e não aqui.
E eu achava que era tecnologia, mas não era. Era mindset, que é modelo mental. As pessoas se respeitam, as pessoas convivem com gente diferente, elas pensam diferente, e no meio do diferente nasce uma disrupção, nasce uma inovação. Então, eu convido vocês a estarem cada vez mais abertos para conviver com pessoas diferentes de forma inclusiva, né? E principalmente, as empresas estão buscando também pessoas, não é mais aquela pessoa que tem aquele currículo lindo, que tirou nota alta. Às vezes a gente vê um cara lá que só tira nota alta, mas não conversa com ninguém. Tem problemas emocionais. É tímido ao extremo. Não que seja tímido, seja um problema. Mas as empresas estão buscando contratar pessoas que tenham people skills, que são habilidades socioemocionais e comportamentais, que são mais importantes até do que as hard skills, que é aquele cara que só tira 10 em matemática, 10 em ciência, mas quando abre a boca faz confusão. Quem quer conviver com uma pessoa que só faz confusão? Ninguém quer conviver com gente assim. Então, pessoal, no livro lá de Efésios, né, mas antes de falar de Efésios, o que essas empresas ainda não descobriram, e que eu descobri, que é o que mais nos une, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente tem o Senhor na nossa mente, no nosso coração, e a gente aceita Ele como Senhor e Salvador, tudo fica mais fácil. Eu, por exemplo, eu convivo com muito crente. E eu convivo com muita gente que também não conhece Jesus. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de estar falando do Evangelho para elas, né? Então, vamos agora para a aplicação, né? E em Efésios 2, Paulo diz, né, que Jesus derrubou o muro da separação e da inimizade entre as pessoas. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Então vamos para a aplicação agora, né? Encarar de frente, né? Ver como os relacionamentos são destruídos, o que é que acaba com eles e por que através de Jesus a gente consegue viver em harmonia, né? E reconstruir essas relações. Então Deus deu nome aqui aos pecados, que não são uma ciência exata, né? Mas são 4 pecados com nome, sobrenomes, né? Que nos impedem de construir relacionamentos saudáveis. São os inimigos da comunhão, da unidade da comunidade, no nosso lar, no nosso trabalho e aqui também na igreja e no grupo de relacionamento. E o primeiro pecado que destrói os relacionamentos é o... Poxa, inteligente aí. Quem foi que gritou aí? Você não leu ali não, né? É o egoísmo. Por que é o egoísmo? Quem aqui se acha egoísta? Não precisa levantar a mão, não. Porque senão todo mundo aqui vai levantar. Inclusive eu. E eu vou explicar a vocês por quê, né? O egoísmo é o número 1. É a primeira causa da separação, do isolamento e da discriminação e do afastamento. É o principal motivo das guerras. E Tiago 4:1-2 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Normalmente, essas turbulências de relacionamento sem Cristo são pautadas no nosso próprio interesse, né? Eu só quero mulher bonita para namorar. Não é assim, né? Só vale se ela for bonita. Ah, não, aquele menino é muito feio, não dá para mim, não. Né? A gente só quer a fulaninha inteligente. Vou participar do trabalho em grupo com ela. Tudo que a gente tende a fazer, existe um pouco de egoísmo. E o egoísmo destrói as relações, né? E nos afasta das pessoas. Eu, por exemplo, eu não quero estar convivendo com gente só egoísta. Gente que quer tudo para si, que não me dá nada em troca. Aí eu vou lá, compartilho minhas dores e a pessoa está lá acima do bem e do mal, não tem nenhum problema, não compartilha, pede meu lanche todo dia na escola e também não me dá um biscoito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o egoísmo. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu passei pela primeira turbulência
pesadíssima na minha vida. Meus pais se separaram. E diz meu pai que eu virei para ele, quando ele explicou lá que estava separando, e eu disse assim, eu perdi. Eu perdi. E ele diz que eu caí no choro. E 30 e poucos anos depois, eu descobri o porquê da separação dos meus pais. Primeiro, eles não tinham Deus no centro daquele casamento. Eles não conheciam o Senhor. Conheciam só de ouvir falar. De ir para uma missa, de ir para um casamento. Mas comunhão verdadeiramente com Deus, eles não tinham. Segundo ponto, os dois eram extremamente imaturos. Eram jovens, para mim um jovem de 30 e poucos anos, que viviam disputando e brigando, e nas pequenas brigas, a coisa foi aumentando até que eles se separaram. E eles também eram extremamente egoístas. Não pensavam numa unidade. Viviam em disputas. E quem foi que pagou o pato pela separação? Eu e meus irmãos. E eu sou o filho do meio. Quem é filho do meio aqui? Filho do meio é muito massa, velho. Se a gente briga com o mais novo e dá, a gente é covarde. Se a gente apanha do mais velho, a gente é frouxo. E a gente sempre fica aí naquele dilema do filho do meio. Mas os filhos do meio dizem as pesquisas que são os mais inteligentes. E os mais bonitos. Mas brincadeiras à parte, né? E no meio dessa disputa, quando a gente começa a namorar e a casar, tudo que a nossa esposa faz, a gente acha bonito. Ela espirrou. Ai, que espirro lindo, minha filha. Aí ela soltou um pum sem querer. Ô, minha filha, não tem problema. Que pum cheiroso. Não é assim? Aí os anos vão se passando. Daqui a pouco, tá a confusão dentro de casa, né? Então, o ser humano, ele é egoísta por natureza. Nós nascemos frutos do pecado de Adão e Eva, numa natureza corrompida, né? Onde tudo é para a gente e não para os outros. Olha as crianças. Criança já nasce chorando. Já faz chantagem. O pai não vê uma mãe. Já são tudo chantagistas e egoístas. Tudo fruto do pecado e ninguém ensinou, né? Então, ser egoísta é algo natural. E normalmente a gente diz que as pessoas são boas e condenamos a Deus pela existência do mal. Mas talvez a pergunta tenha que ser invertida, né? Que é, por que ainda existe o bem? Eu tenho convicção que uma vida sem Jesus é uma vida de ladeira abaixo. Não há uma outra razão para isso, né? E a graça e a misericórdia de Deus, ela foi materializada na cruz do Calvário. Jesus é a única boa razão para a prática do bem nesse mundo. E muitos cristãos têm esquecido Deus, têm esquecido Jesus, têm esquecido a igreja, têm esquecido a dor do outro, adora julgar. Eu, por exemplo, já estava julgando aqui a banda, mas rapaz, velho, o cara saiu, que cara louco, velho, e os novatos que estão aqui, o que é que eles vão pensar, né? E quantas vezes você e eu nos vemos em uma atitude egoísta? Já pararam para pensar na hora daquela oração, na hora de dormir? Quantas vezes a gente se vê egoísta? E Provérbios 28, 25 diz que o egoísta sempre causa problema. Só causa problema. E o egoísmo destrói os relacionamentos. Mas existe um antídoto. Que antídoto é esse para o egoísta? É a abnegação. E o que é a abnegação, Rafa? Abnegação é o desprezo ou sacrifício dos seus próprios interesses em prol do próximo. É você abrir mão do seu conforto para se dedicar a alguém. Isso é muito legal. E quando a gente faz isso, quando a gente abençoa o próximo, a gente recebe uma dose extra de ocitocina, que é o hormônio do amor. Eu por aqui, vocês quando sair daqui podem dizer, poxa, eu fui tremendamente abençoado pela palavra. Mas quem mais sai abençoado aqui sou eu, de estar aqui aprendendo com vocês. Então, pessoal, o antônimo do egoísmo é a abnegação. E lá em Filipenses 2, 5, 8,
A Bíblia diz que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar-se, mas Jesus se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, vindo a ser uma pessoa comum, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso é abnegação, é pensar no bem dos outros, e isso constrói relacionamentos. E não só nos transforma, mas nos deixa mais parecido ainda com Jesus. E Deus separou alguns lugares para a gente praticar a abnegação. Na nossa família, no nosso grupo de relacionamento. E no meu caso também, no meu trabalho. Né? E por quê? Porque quando a gente está no grupo de relacionamento, as pessoas nos conhecem verdadeiramente, as máscaras caem. Eu aqui estou com a maior tranquilidade do mundo. Sabe por quê? Porque a minha filha que está aqui, ela me conhece de trás para frente, de frente para trás. Uma vez eu briguei com a mãe dela, na frente dela. E aí a minha esposa, muito sábia, se retirou e disse assim, vá orar, amor. Você está precisando se conectar com Deus. Ao invés dela brigar comigo, ela me deu essa lapada. Quando eu fui para o quarto, o Espírito Santo veio. E aí eu fiquei envergonhado. E eu cheguei para minhas filhas e pedi perdão a elas por eu ter brigado com a minha esposa na frente delas. Que isso é muito ruim. Né? Então, a gente precisa estar exercitando, saindo dessa dessa forma anônima e convivendo mais e mais com os nossos irmãos. Quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram. Adivinha com quem eu fui morar? Com quem? Naturalmente seria com a minha mãe. Mas eu fui morar com meu pai. Ele disse assim, ó, a minha mulher eu perdi, mas os filhos não. E ele criou a gente, eu e meus irmãos. Depois minha mãe foi morar em Brasília. E ele usou muito da abnegação, né? Se doando, deixava a gente no colégio, pegava a gente no colégio, ia trabalhar, comprava roupa para a gente. E deu muito amor para a gente também. E lá no GR não é muito diferente. A gente precisa se abrir, a gente precisa tirar as nossas máscaras, a gente precisa aceitar pessoas novas no nosso grupo, a gente tem que ouvir de verdade o compartilhar do irmão. Às vezes a gente não dá atenção ao compartilhar. A gente só quer saber do nosso compartilhar. E às vezes quando o irmão compartilha, a gente quer compartilhar um negócio mais legal ainda para matar o compartilhar do outro. A minha filha a Rafinha, que está ali no GF, né? Ela nasceu com um probleminha de saúde. E ela não conseguia engolir o leite. E aí disseram que ela tinha um problema, depois disseram que ela tinha outra. E no frigir dos ovos, com 5 meses, a gente foi na médica e a médica disse assim, ó, ela tem hipotonia. Aí eu disse, o que é isso, doutora? Aí ela disse, é uma flacidez no tônus muscular. Ela é toda mole e ela não consegue engolir. E ela vai ter que fazer fisioterapia, fono, terapia ocupacional. Aí eu disse, mas doutora, quantas vezes ela tem que fazer? Aí ela disse, não sei, eu não sei se sua filha vai andar. Pois é, quando ela disse isso, eu comecei a sangrar por dentro. E sabe quem me sustentou? O GR. E o GR orou, e a gente trouxe foto dela para a igreja, botamos muita gente para orar. Ela fez 2 anos e meio de tratamento, até que recebeu alta, e eu perguntei aos médicos, e o que foi que aconteceu? Aí o médico disse, não sei. E eu digo, eu sei. Foi milagre. Foi o Senhor. Então, Deus continua operando em milagre. E depois eu passo para vocês um videozinho que tem no YouTube, mas só eu sei o que foi esses 2 anos e meio. Até remédio eu tive que tomar de depressão. Porque é muito pesado. E eu dizia assim ao Senhor, Senhor, eu passo uma doença para mim, mas para um filho meu não tenho estrutura emocional para isso. Mas a gente crê no Deus do impossível, né? No Deus que é o médico dos médicos. Então, a gente precisa, novamente, pessoal, eu trago a carta de Paulo, no livro de Gálatas 6:7, né?
que fala da lei da semeadura. E não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, ele também colhe. Quem semeia da sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. E a gente está aí na 7ª semana, né, exercitando a abnegação, o amor de Deus. Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o defeito da carne. E eu queria convidar vocês a se esvaziarem, a buscarem mais e mais do Senhor e serem menos egoístas e mais abnegados. E agora, qual é o terceiro pecado? É o orgulho. O orgulho. Você que está aí no celular, que eu estou vendo, e não está prestando atenção, e está perdendo aqui a palavra, né? Quem aqui se acha orgulhoso? Orgulho só gera discussões. Provérbios 13:10. O orgulhoso, ele é crítico, ele é exigente, ele é perfeccionista, ele é competitivo, ele tem complexo de superioridade. Eu sou um cara orgulhoso. Já fui muito mais, mas estou aí lutando para que o Senhor diminua o meu orgulho cada vez mais, né? E no grupo de relacionamento a gente também tem atitudes orgulhosas, né? O orgulhoso, ele nega a si mesmo, todo mundo percebe que ele é, menos ele. E ele acusa todo mundo e ele não olha o gramado dele. E Provérbios 16:18 diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O orgulhoso tem o poder de se destruir e de destruir o outro. A atitude orgulhosa leva à ruína. Olha a descrição dessa paráfrase. Primeiro o orgulho, depois a queda. Quanto mais ego, maior a queda. E o orgulhoso, ele mantém a distância de admitir o erro. Eu, por exemplo, antes de conhecer o Jesus, eu era o cara mais irreverente da escola, mais tirador de onda, e todos os caras que eram tímidos sofreram comigo, porque eu fazia bullying. Na minha época não existia bullying, era tiração de onda mesmo. Enquanto eu não deixasse a pessoa destruída, humilhada, eu não estava feliz. Porque esse é o princípio do mundo. É humilhar o próximo mesmo, é tirar chacota, é brincar, é deixar você triste. E na Bíblia a gente vê muitos casos assim também. Roboão, Nabucodonosor, Jezabel, vários exemplos confrontados. E qual é o antídoto do orgulhoso? É a humildade. Pessoas humildes constroem relacionamentos. Pedro 1:3-8 diz: quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Harmonia, solidariedade, amor, compaixão, humildade, isso sim é cristianismo. Isto é modelo para nós, discípulos, e isto é o que deve prevalecer no grupo de relacionamento. O verdadeiro cristão, ele é reconhecido pelos frutos e não pelos dons. Se você está dando bom fruto, é porque você está no caminho certo, né? E você olha a banda aqui, ó. A banda, quando ela está sozinha, só a bateria, só o contrabaixo, só a guitarra, tem um som. Mas quando está todo mundo junto, o conjunto da obra é que faz esse louvorzão aí sensacional. E o piloto do avião também, ele precisa da aeromoça, ele precisa do controlador, ele precisa de pessoas que tracem o voo. E quem aqui tem menos de 20 anos? Eu tenho uma notícia boa para você e uma ruim. A ruim é o seguinte: você nunca viu o Brasil ser campeão mundial. E esse ano talvez dê. Certeza! Mas, para que o Brasil ganhe, eles precisam de uma coisa. Sabe o que é? Na última Copa, o Brasil tinha os melhores jogadores, mas não foi campeão. Sabe por quê? Porque não tinha o melhor time, não tinha harmonia, tinham pessoas orgulhosas, individualistas, sozinhos. Se jogador ganhasse campeonato, Cristiano Ronaldo era campeão todo ano e não é.
Então, Neymar sozinho, ele precisa de um goleiro, ele precisa de um atacante, ele precisa de um cara para dar a bola para ele furar o gol. Então, o time do Brasil precisa ter menos orgulho, mais humildade para poder ganhar. Porque talento individual tem demais, né? Então, a gente precisa aí descer um pouco do pedestal, inclusive Neymar, para que a gente tenha um time humilde aí e campeão. Eu tenho um funcionário que ele virou para mim e disse assim: chefe, eu queria almoçar com você. Eu digo: pois não, a gente foi almoçar. Ele disse: ó, esse ano está começando, eu vou ser o melhor funcionário daqui da filial, pode contar comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc e tal. Aí eu, fiquei muito feliz de ouvir aquilo, né? Aí ele disse assim: mas tem um problema, eu queria lhe dar um feedback. Aí eu digo: você quer me dar um feedback? Aí ele: quero. Posso? Eu digo: pode. É o seguinte, você precisa também, como chefe, melhorar nisso, melhorar naquilo. Começou a dizer um bocado de coisa para mim. Aí eu digo: não, isso aí você tem razão. Isso aqui você está errado. Vamos discutir aqui. No final da história, ele ficou com medo e disse assim: ô chefe, tu vai me demitir? Tu ficou chateado? Eu digo: não, meu irmão, me dê um abraço. Você está me ajudando a melhorar. E aí ele me ajudou a melhorar, porque ele começou a falar de algumas falhas minhas que nem eu estava enxergando, né? Então, vamos se doar mais ao próximo, né? Vamos baixar o nosso orgulho e ter muito mais humildade. E Albert Einstein, ele diz que insanidade é a gente continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você quer resultado diferente, você tem que agir diferente. E para ser mais humilde e melhorar, a gente precisa caminhar mais com Deus, a gente precisa caminhar mais com Deus, a gente precisa caminhar mais com Jesus, né? E Efésios 4, 23 e 24 diz o seguinte: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Veja o louvor aqui, ó. Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Vista-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. A gente precisa de um coração mais humilde. E Filipenses 2, 3, 5 e 6 diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele deveria apegar-se. Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele deixou-se humilhar, ele foi morto na cruz, deu a sua vida e foi ressuscitado para a nossa redenção. E continuando aqui, pessoal, mais uma coisa que nos prejudica é a nossa insegurança, né? Em Provérbios 29, 25, quem teme o homem que cai em armadilha, mas confia no Senhor, está seguro. E por que a gente é inseguro? Por que nós somos inseguros? Porque a gente precisa buscar mais e mais do Senhor. Com 22 anos eu tive depressão, terminei o namoro, levei um pé na bunda, não conhecia Jesus e simplesmente fiquei o dia inteiro sem me mexer no sofá, até que meu pai me pegou e me levou no médico. Sabe por que eu tive essa depressão? Porque eu achava que ela era o meu Deus. Ela era a coisa mais importante do mundo. E Deus me quebrou no meio. E foi através disso que eu me converti, aceitei o Senhor. E graças a Deus, o Senhor me deu a minha esposa, que é infinitamente melhor do que ela. E ainda me deu 2 princesas maravilhosas. Então, a gente também tem que se gloriar nas tribulações. Porque, como diz em Romanos 5,3, as tribulações produzem paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E por fim, pessoal, tirando toda a insegurança, a gente combate ela com o amor, que é o vínculo da perfeição. Em 1 João 4,18 diz que no amor não há medo, né? A gente lança fora todo medo. O verdadeiro amor em Deus nos ensina a não temer, né? E se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. E sabemos o quanto Deus ama e coloca nossa confiança nele. Então, que a gente possa estar se esvaziando, amando mais e mais ao Senhor e livrando do último pecado, que é o ressentimento. Perdoe as pessoas, evitem estar com amargura no seu coração. O perdão liberta qualquer um. Quem tem dificuldade de pedir perdão, reflita essa noite. Porque a Bíblia diz no Salmo 73 que o meu coração estava cheio de amargura e por isso fiquei revoltado. E o antídoto dessa amargura é o perdão de Deus. É Ele que constrói relacionamentos, né? E por que eu devo perdoar as pessoas? Porque Deus nos perdoou primeiro, né? Nós somos miseráveis. E se Deus nos perdoa, por que a gente não pode também perdoar o próximo? E para finalizar, Tito 3:7 diz o seguinte: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. E Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo a esperança em vida eterna. Perdão, gente, não é inventar desculpas. Perdão não é minimizar a dor. Perdão não é justificar o que aconteceu. Perdão não é dizer que não foi errado. Perdão é liberar a dor e abrir mão do seu direito de vingança, porque Jesus pagou o preço. Isaías 43, 18, 19 diz: esqueça o que aconteceu antes e não pense mais no passado. Vou fazer algo novo em sua vida. Vou fazer brotar rios em terra seca e vou transformar desertos em um oásis. Glória a Deus. Quem aqui precisa ser menos egoísta com alguém, fique de pé. Quem aqui quer criticar menos pessoas? Quem quer julgar menos pessoas? Quem aqui não reconhece seus erros a ponto de pedir perdão? Você tem sentido medo de ser verdadeiro, de ser transparente com as pessoas? Você tem adoecido pelo acúmulo de mágoas? A quem você precisa perdoar? Se você quer ter um relacionamento novo com o Senhor a partir de hoje, com menos orgulho, com menos ressentimento, com mais perdão, com mais humildade, levanta a mão aqui. Eu quero. E vem aqui na frente que eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Quem aqui se sentiu abençoado essa noite e não conhece o Senhor Jesus e quer conhecer e fazer parte do povo de Deus, levante a sua mão aqui. Não tenha vergonha. Amém. Amém. Venha, pessoal, em nome de Jesus, Senhor, eu queria te agradecer. Te agradecer pela palavra, Senhor, que foi ministrada essa noite. Te agradecer porque estamos dispostos, Senhor, a melhorar, a caminhar contigo, a nos esvaziar, a ser menos orgulhoso, Senhor. Nos ensina a conviver em comunidade, que a gente possa se doar mais e mais para o próximo, que a gente possa liberar perdão, Senhor, hoje, que a gente possa liberar perdão amanhã, que a gente possa ligar para aquele nosso amigo que a gente magoou, Senhor. Ó, Senhor, vem fazer parte da nossa vida, vem nos encher, vem transbordar, Senhor, sobre nós.
Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, liberta os nossos corações, Senhor. Nos traz um coração novo, Senhor. Graças te damos por essa palavra em nome de Jesus. Amém.